Fala galera, eu sou o professor Diego do curso positivo de Biologia e eu cheguei aqui para trazer algumas informações do nosso guia de Biologia para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. Lá na primeira fase tem muita chance de aparecer algumas questões envolvendo ecologia e botânica ao mesmo tempo. Por exemplo, primeiramente talvez a botânica um pouco mais crua, falando dos grupos vegetais, falando das briófitas, pteridófitas, gímeno e angiospermas. Para você relembrar, as briófitas não apresentam vasos condutores de seiva, isso muito cobrado em vários vestibulares. Agora, todos os outros grupos apresentam essa condição, que trouxe uma grande vantagem evolutiva, que foi a distribuição dos nutrientes mais eficaz pelas células, pelo corpo das plantas. Lembre, pteridófita já apresenta essa característica. E as briófitas e pteridófitas têm uma condição semelhante na reprodução, que é um gameta masculino flagelado, o que restringe um pouco a reprodução a ambientes que precisam apresentar água, dependência da água para a fecundação. Mas, depois das pteridófitas, uma novidade evolutiva, o surgimento de sementes. Isso permitiu chamar as gimnospermas, angiospermas, de espermatófitas, as plantas que têm sementes. A semente permitiu uma novidade para a dispersão, uma grande característica evolutiva, dispersão mais fácil pelo ambiente terrestre, porque dentro da semente eu tenho o embrião e os nutrientes para o início do desenvolvimento dele. Então, permite-se assim que aquele embrião possa ser transportado para longe e a conquista do ambiente terrestre fica mais fácil. Mas atenção, as espermatófitas são plantas que apresentam semente, mas nem todas têm flor e fruto. Flor e fruto aparece lá nas angiospermas. Essas duas características, então, muito vantajosas porque o surgimento da flor permitiu diversificação da polinização. Que, atenção, destaca aí, existe grão de pólen já nas gimnospermas, mas a polinização era dependente do vento. Agora, com o surgimento das flores, não depende, não é que não pode acontecer, mas não depende só do vento. Agora existem muitos animais diversos que contribuem para espalhar o grão de pólen. Isso associado às flores, que muitas vezes são chamativas e chamam a atenção pelas cores ou até por um atrativo que já caiu no vestibular, os nectários, certo? Lembre outra coisa, os frutos permitiram maior dispersão ainda da semente, uma vez que muitos frutos são alimentos para vários animais diferentes. Aqui só comparações, você percebeu isso, né? Mas fisiologia vegetal, essa pode misturar com a ecologia. Por exemplo, assim, ó, dentro da botânica, a fisiologia vegetal, uma parte que a UFPR gosta muito é falar de transpiração, a perda da água na forma de vapor pela planta. Quando isso acontece, obviamente isso influencia a formação das chuvas. Talvez pudesse cair alguma associação com os rios voadores, a formação das chuvas a partir da floresta amazônica, isso já misturando um pouquinho com geografia, certo? Mas lembre, algumas características importantes. Temperatura muito alta favorece a transpiração, mas isso é um sinal para a planta se a limitação de água for bem grande, ou seja, disponibilidade de água baixa, eu posso dizer que a temperatura muito alta com disponibilidade baixa de água induz ao fechamento dos estômatos para a transpiração diminuir e a planta não perder muita água. Certo? Tem uma outra ideia também. Você já pensou que características do meio ambiente influenciam na proporção, na taxa em que a transpiração acontece? Por exemplo, você lembra que muitos ventos favorecem a transpiração? Você lembra também que a umidade do ar, se ela estiver alta, isso dificulta a transpiração? Deixa anotado porque são características que se associam com a ecologia e com a geografia, como eu estava falando agora há pouco para você, certo? Além disso, o que mais que pode aparecer de fisiologia vegetal?
famosa, muito recorrente em primeira fase, fotossíntese, que ocorre lá nos cloroplastos das células vegetais, dividida em duas fases, né? A fase clara, que depende diretamente da luz, e a fase escura, que não depende diretamente da luz, mas indiretamente, sim. Por quê? Precisa dos produtos dessa fase clara para que a fase escura aconteça, mas destaca uma pegadinha super conhecida. Fase escura não precisa, não é que acontece no escuro, é por não depender diretamente da luz. Essa fase escura é nela que ocorre lá o ciclo de Calvin, é nela que entra o gás carbônico, lembra disso? É nela que acontece a fixação do carbono. Esse tema pode aparecer quando a gente fala de recuperação de florestas degradadas, porque eu preciso de muita fotossíntese superando a respiração em cada planta para que elas efetivem o crescimento. Lembrou disso? Nós tivemos muitas situações, problemas ambientais aqui no nosso país falando de degradação de florestas, certo? Então você já fez essa associação agora, né? Também é importante uma parte um pouco mais bioquímica, lembrando das partes da fotossíntese e destacando que na etapa clara eu tenho absorção de energia luminosa para excitação de elétrons, gerando um fluxo de elétrons e formação de ATP. Formação de ATP usando energia da luz, fotofosforilação. E aí, esse ATP vai ser usado nessa etapa escura que eu estava falando para você, certo? Há algum tempo não aparecem os metabolismos C3, C4 e CAM no vestibular. As diferentes formas de metabolismo relacionadas à fotossíntese para as plantas. Beleza? Dá uma olhadinha nisso, muitas dicas aqui para você, mas eu acho que vale você fazer todas as comparações, coloca no seu mapa mental, no seu resumo. E sobre matemática, física e química, nós temos um outro material, 300+, com certeza ajuda na sua preparação para a primeira fase. Mais informações sobre esse material na descrição do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, curta, compartilhe, manda pra galera aí, beleza? Até a próxima!